Olá pessoal, que prazer estarmos juntos para um momento de meditação. Eu tenho aprendido nessas meditações o quanto Deus fala ao nosso coração de maneira especial. E a Bíblia é um livro de histórias interessantes que marcam a nossa vida, né? Provavelmente você já deve ter ouvido muitas pregações sobre Davi, e tem dois episódios na vida de Davi que marcaram a vida dele. Um é o pecado dele, o adultério com Betseba, e o outro episódio é a sua vitória na luta contra Golias, que estava representando ali o exército filisteu. Eu sei que todos nós temos as nossas batalhas, as nossas lutas diárias, e temos os gigantes que nós enfrentamos, e muitas vezes perguntamos qual o segredo, né, de Davi para vencer Golias, né? Um homem que, do ponto de vista humano, não teria nenhuma qualificação para enfrentar um homem tão experiente nas guerras como era Golias. No entanto, Davi foi vencedor. E eu queria dar a você algumas diretrizes, algumas marcas que aparecem na vida de Davi e que, se estiverem presentes na nossa vida, farão de nós também vencedores de gigantes. E a história está no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, do versículo 12 até o 58. Eu não vou ler porque você conhece a história. Dizem que existem três tipos de pessoas no mundo. Existem aquelas que aceitam os desafios e são vencedoras. Existem aquelas que são perdedoras e existem aquelas que não aceitam desafios. Geralmente, esse grupo dos que não aceitam desafios, ele é maior do que os que são vencedores e perdedores. Eu não sei qual é o grupo do qual você faz parte, mas eu queria que você fosse, então, do grupo dos vencedores. Eu quero te dar aqui 5 marcas na vida de Davi que fizeram dele um vencedor de gigantes. A primeira marca aparece no verso 20. Davi era um homem responsável, né? Quando o pai de Davi o chama para descer até onde estava o exército e tomar conhecimento de como estavam os seus irmãos, na verdade ele queria notícia dos seus outros filhos, a Bíblia diz que Davi ele não saiu para atender esse pedido do pai enquanto ele não encontrou um guarda para as ovelhas. Então, Davi era responsável, ele estava numa missão, mas se preocupou antes em providenciar um guarda para cuidar das ovelhas. E o que é interessante é que quando ele chega no arraial, e o verso 22 diz que ele, antes de ir até onde estavam os seus irmãos, ele deixou aquela bagagem aos cuidados de um guarda também, está no verso 22. Enquanto ele não encontrou esse guarda para a bagagem, Davi não saiu para ir onde os irmãos estavam. Então esse é um princípio fundamental se você quer vencer gigantes, se você quer vencer grandes batalhas na sua vida. Seja uma pessoa responsável nas pequenas coisas. Aí vem a segunda marca, que é um homem que aceita desafios como algo que lhe desrespeita. Todos os dias o exército de Israel era afrontado por Golias. A Bíblia diz que todos os dias ele se levantava e perguntava se não havia alguém naquele exército capaz de enfrentá-lo. E o versículo de número 21 diz que Golias disse as mesmas palavras, porém Davi ouviu. Ou seja, naquele dia, naquele momento, para o azar de Golias, Davi ouviu aquelas palavras e ele se sentiu desafiado. Talvez o grande problema seu seja exatamente esse. Você é alguém que não aceita um desafio como algo que lhe diz respeito. É muito fácil culparmos o governo, culparmos a sociedade, culparmos as circunstâncias, quando alguma coisa não dá certo na nossa vida. Mas nós precisamos assumir a responsabilidade, precisamos chamar a atenção, a responsabilidade para nós, e dizer: isso tem a ver comigo, isso mexeu comigo. Então, ali, o Deus de Israel estava sendo afrontado, e Davi, como um homem de Deus, disse: isso tem a ver comigo. A terceira coisa é a capacidade de ir sozinho. Muitas vezes nós esperamos que muitas pessoas se levantem
ao nosso lado para enfrentarmos um desafio. E naquele momento, Davi não se preocupou se o exército estaria com ele. Ele se colocou nas mãos de Deus com coragem de enfrentar Golias sozinho. Então, algumas situações da nossa vida, Deus vai permitir que a conjuntura que nós enfrentaremos será essa. Nós teremos que enfrentar as situações sozinhos. A terceira marca é que Davi conseguiu conjugar fé e ambição no projeto de vida. Essa palavra ambição, nós temos muito medo dela, porque acreditamos que fé e ambição não combinam. Mas a palavra de Deus está repleta de testemunhos de homens e mulheres que conseguiram desenvolver a fé, mas que também tinham uma dosagem de ambição sadia. Então repare que Davi, por 3 vezes, ele pergunta: o que darão aquele que venceu o gigante? Então, Davi estava assim de olho na recompensa. E você não está cometendo nenhum pecado quando você está preocupado com o que você vai ganhar. Então você pode ter ambições, desde que suas ambições elas sejam conjugadas com fé. E ele perguntou por 3 vezes. Eliabe não entendeu aquilo, achou que Davi estivesse zombando deles. Davi disse: não, eu estou apenas fazendo uma pergunta. Então, conjugue na sua vida fé e ambição nos seus projetos. Uma outra marca é que Davi é um homem que luta com autenticidade. O verso de número 38, ele é quase que cômico, porque eles colocaram a roupagem de Saul em Davi, toda aquela parafernália, toda aquela armadura, e a Bíblia diz que Davi não conseguiu andar com aquilo. Ele disse: olha gente, isso não é a minha especialidade. A minha especialidade são pedras lisas do ribeiro. Então naquela hora, ele tira a armadura que era de Saul e ele luta com aquilo que era a sua especialidade. Então Deus nos chamou para sermos autênticos. E muitas vezes nós queremos vencer as situações gigantescas e desafiadoras da nossa vida, mas queremos ir no nome de outra pessoa, usar a armadura de outra pessoa, usar o talento, a capacidade de outra pessoa, imitamos as outras pessoas. Então você não precisa, seja você mesmo, lute com o que você tem e lute com aquilo que você é, seja autêntico na presença de Deus. E a última marca é que Davi conseguia ver o futuro com clareza presente. Observa no verso 46, que diz assim: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirarei a cabeça. Enfim, ele vai detalhando tudo aquilo que ele iria fazer com Golias. Aliás, Davi é o único que vai à guerra e dá o plano todinho para o adversário. Mas Davi tinha convicção de vitória. Muitas vezes nós entramos nas nossas lutas já com sentimento de derrota. Então Davi não. Davi, o versículo de número 48 diz que ele se antecipou. Quando ele viu Golias, ele se antecipou e partiu para cima de Golias. E essa foi a chave da vitória de Davi. A sua capacidade de ver o futuro com clareza presente. Então eu espero que essa breve meditação edifique a sua vida. Eu não sei qual é o Golias, qual é o gigante que você está enfrentando, mas se você fizer exatamente como Davi fez, você será um vencedor. Davi era uma pessoa responsável, assuma responsabilidades. Davi é um homem que aceita desafios como algo que lhe diz respeito. Isso tem a ver comigo, disse Davi. Davi é um homem que ele tem coragem de ir sozinho. Não espere uma multidão. Deus está com você. A promessa dele é: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Davi, ele lutava com autenticidade. Então, pedra lisa no ribeiro era a especialidade dele. Você tem a sua especialidade. Então, seja autêntico e, finalmente, tenha uma visão clara do futuro. Veja no presente aquilo que Deus já prometeu a você. Deus abençoe sua vida, lhe dê uma semana maravilhosa de vitórias.